Que eu lembro que há alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, eu estava no final de um congresso de jovens ou de missões da minha cidade, quando de repente um garotinho, eu fui deixar o pastor, já era quase 11 horas da noite, um dia de domingo, fui deixar o pregador no hotel, e quando eu saí do hotel, eu então parei o meu carro, o sinal estava vermelho, uma praça logo na frente, uma farmácia do lado. De repente um garotinho de 11 anos de idade, 11 para 12 anos, bate no vidro do meu carro e disse: ô tio, você pode me dar um dinheiro? Eu disse: para que você quer dinheiro, rapaz? Ele disse: eu preciso comprar um remédio. Um garoto, 11 horas da noite, pedindo dinheiro para comprar remédio. Eu disse: isso é mentira. Mas por desencargo de consciência, eu peguei uma notinha, uma moedinha de R$1 que eu tinha e dei para aquele garoto, dei boa sorte para ele. Se ele gastar com outra coisa é problema dele, mas fiz a minha boa ação com aquela notinha de R$1, aquela moeda de R$1. Eu andei mais ou menos uns 80 metros, quando de repente eu ouço uma voz do céu dizendo: pare o seu carro agora, volte e ouça o que aquele garoto tem para lhe dizer. Eu não quis dar atenção à voz de Deus. Deus então mais uma vez fala fortemente ao meu coração e disse: volte e atenda aquele garoto. Então eu parei o meu carro, voltei andando e disse: meu filho, como é seu nome? Ele disse: meu nome é Yuri, tio. Eu disse: quantos anos você tem, Yuri? Ele disse: eu tenho, era 11, eu era 12 anos de idade. Um garoto muito bonito, por sinal. Eu disse: qual é o teu problema, Yuri? Ele disse: ô tio, eu fui abandonado há muito tempo atrás pela minha mãe. Eu moro só com o meu pai, é um senhorzinho de idade, com seus 70 e tantos anos. E o meu pai, ele tem muitas enfermidades. Ele é diabético, ele é hipertenso. E ele foi falando uma série de enfermidades que o pai dele tinha. Eu disse: e qual é o problema? O problema é que o médico, nós temos uma máquina de xerox na nossa casa, uma fotocopiadora. É disso que nós provemos as nossas necessidades. Mas a máquina de xerox, tio, quebrou essa semana e nós não tivemos dinheiro para consertar a máquina de xerox. O alimento começou a faltar na nossa casa, mas eu não estou atrás de alimento. Eu disse: qual é o problema, Yuri? Eu disse: o problema, tio, é que o meu pai, ele toma um remédio controlado. E o médico disse para ele que se ele ficar um dia sem tomar aquele remédio, ele vai morrer. E o remédio acabou ontem, tio. Nós não temos dinheiro para comprar o remédio do meu pai. Ele é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu não quero perder o meu pai. Irmãos, aquilo doeu o meu coração, sabe? Como um líder, como um pastor de jovens, vendo aquele adolescente pedindo apenas um dinheiro para comprar um remédio para o seu pai. Ele me mostrou uma receita azul. Eu disse: Yuri, quanto você tem aí? Ele disse: eu tenho R$6. Eu disse: esse remédio deve ser uns 15 ou 20 reais. Eu vou comprar o remédio para esse garoto. Eu vou fazer essa boa ação. Eu fui na balconista e disse: você tem o remédio? Ela disse: não, mas do lado tem. Eu disse, por curiosidade, para que eu fui fazer essa pergunta? Quanto custa o remédio? Ela disse: R$250. Irmãos, quem é que para no meio da noite para comprar um remédio de R$250 para um garoto? Eu não tinha dinheiro. Eu disse: Senhor, tu falou com a pessoa errada, eu não tenho dinheiro. Aí Deus me fez lembrar que eu tinha um cartão de crédito. Deus disse: compre o remédio que ele precisa. Eu disse: Jesus, não, Jesus, é 250, Jesus. E Deus disse: compre, apenas obedeça. Então, eu decidi fazer aquela boa ação, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que acontece? Mas eu disse: Senhor, eu quero fazer um acordo contigo. O remédio não está barato, o remédio está caro. Então eu não posso sair daqui sem evangelizar esse garoto e sem ganhar esse jovem para ti. Eu quero ter uma experiência de dizer que um dia tu me usou para um garoto que precisava da provisão de uma necessidade. Eu evangelizei, eu sou um pastor de jovens, eu vou cuidar dele, eu vou mentorear, eu vou discipular. Mas ele vai ter que te aceitar, Jesus. No meu coração eu dizendo isso. Eu chamo o garoto, era quase 11 horas da noite. Eu disse: Yuri, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele disse: qual é, tio? Eu vou comprar o remédio que o seu pai precisa. Ele olhou para mim e disse: é verdade, tio? O senhor vai mesmo fazer isso? Eu disse: vou, Yuri, Deus mandou fazer isso. Mas antes de comprar o remédio, eu quero ter 2 dedos de prosa com você. Senta aqui do meu lado. Eu abri a minha Bíblia e disse: eu não perco essa almazinha por nada hoje. Esse jovem precisa conhecer o Evangelho. Eu abri a minha Bíblia e comecei a ler um salmo para ele, um salmo, outra passagem. Eu disse: Yuri, eu preciso te fazer uma pergunta. Algum dia alguém já falou de Jesus para você? Algum dia você por acaso já pisou em uma igreja evangélica? Ele deu um sorriso para mim e disse: que pergunta mais boba é essa, tio? Eu sou crente da Assembleia de Deus, o meu pai é o porteiro da igreja.
Eu disse para ele: Uri, e o que você disse para o seu Deus antes de vir para cá? Ele disse: Senhor, são apenas 4 horas da tarde. Eu sou só um garotinho, eu tenho só 14 anos, 12 anos de idade. Mas eu aprendi a saber o que era o poder de Deus. E eu só volto para casa depois que tu levantar um servo teu nessa cidade para providenciar o milagre que eu preciso para casa do meu pai. 4 horas da tarde, 11 horas da noite, Deus fala comigo e disse: eu ouvi a oração desse garoto. Esse garoto sabe o que é o poder de Deus. É o poder de Deus que faz a diferença em nossa vida. Se um garoto de 12 anos, Deus ouviu, imagine um grupo de líderes aqui buscando conhecer esse poder. Esse garoto, eu nem sabia, mas era um dos meus liderados. Eu achava que eu ia evangelizar ele que estava me evangelizando. Ele que estava mostrando para mim o que é o poder de Deus, o que é a dependência de Deus, o que é confiar em Deus. E Deus me traz aqui nesse dia, nessa manhã, para te levar a ter experiências mais profundas, para dizer a você: eu quero te levar a experiências profundas. Sabe, queridos,